Olá pessoal aí, a turma de Fundamental 2 da Escola de Música. Eu sou o professor Pedro Santos Macedo e nós vamos explicar inicialmente como vão ser nossas aulas, as avaliações também, como nós vamos fazer as avaliações, tá? As aulas, nós vamos, cada semana nós vamos trabalhar um tema diferente, certo? Por exemplo, hoje o nosso tema vai ser modulação no modo maior, tá? Próxima semana, modulação no modo menor, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre avaliações. Nossas avaliações vão ser de caráter contínuo, tá? Então, eu vou ministrar uma aula, por isso que a gente vai fragmentar um pouco os temas para auxiliar melhor vocês, certo? Então, eu vou ministrar essa aula de modulação no modo maior e aí depois, então, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. Então, vocês vão fazer esse exercício, postar no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, e aí, então, eu vou conferir esse exercício. Os alunos que não fizerem o exercício não vão ganhar presença, tá? E também não vão ganhar nota. Então, a nossa avaliação vai ser contínua. Então, se você não quer ficar sem nota, então faça o exercício, ok? Não são exercícios difíceis, são fáceis. Você estudar a aula direitinho, se você prestar atenção na aula, você vai fazer tranquilamente esse exercício, certo? Muito bem, então é dessa forma que nossas aulas e nossas avaliações serão processadas, tá? Bem, muito bem, então vamos lá falando sobre modulação. Vou pegar aqui o meu esboço para não me perder em relação aos passos da aula. Então, o que é, primeiramente nós vamos ver o que é modulação, certo? E o objetivo então da nossa aula é que você, como aluno, seja capaz de explicar e construir modulações no modo maior, certo? Meu objetivo com essa aula é esse aí. Então, você vai conseguir explicar o que é modulação, o que é uma modulação passageira, o que é uma modulação definitiva, o que é um trecho unitônico, o que é um trecho modulante. Então, no final da aula, você vai ser capaz de explicar tudo isso aí. Eu vou explicar tudo pausadamente, tá? Mas também você pode ver a apostila na página 23, apostila de Fundamental 2, certo? Caso você não tenha essa apostila, deve entrar em contato com a Escola de Música, tá? Com a Secretaria da Escola de Música e adquirir sua apostila de Fundamental 2. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre o significado, né? O que é modulação, tá? Eu coloquei o quadro aqui, mas tá muito, por causa da claridade, está muito difícil de vocês verem. Então, eu vou apenas explicar, não vou escrever, tá bom? Então, modulação, o que é modular, né? A modulação consiste na passagem de um tom a outro em um trecho musical, certo? Então, quando você faz a passagem de um tom a outro em um trecho musical, então você está causando uma modulação. Então, modulação nada mais é do que isso. É a passagem de um tom a outro em um trecho musical, ok? Então, nós utilizamos muito isso, por exemplo, se eu estou fazendo um acompanhamento para vozes diferentes, por exemplo, tem um cantor que tem a voz muito aguda, né? Então, eu vou trabalhar com ele numa tonalidade. Mas, logo em seguida, vai entrar um cantor que tem uma voz grave, né? Tem uma voz grave. Então, eu não posso trabalhar com esse cantor na mesma tonalidade do anterior. Ele não vai ter condições de acompanhar as notas serão muito agudas para ele, estarão fora de sua extensão vocal, né? E aí, então, eu vou fazer uma modulação para que ele possa, então, cantar dentro de sua extensão vocal, certo? Então, para a gente
conseguir fazer isso, existem algumas técnicas, né? Algumas regrinhas que nós vamos utilizar para poder fazer essa modulação, ou seja, fazer essa passagem de um tom agudo para um tom mais grave, por exemplo, ou de um tom grave para um tom mais agudo. Muito bem, vamos ver aqui alguns conceitos primeiramente. Então, o primeiro conceito aqui nós já vimos, modulação, né? Já expliquei. Agora, o que é um trecho modulante? Certo? O que é um trecho modulante? Tá? Isso vocês vão ver na apostila, né? Então, infelizmente eu não posso mostrar aqui no quadro para vocês, mas lá na apostila tem a partitura explicando aí o que é um trecho modulante. Muito bem. Um trecho modulante é um trecho onde ocorre uma modulação, uma passagem, né, para o próximo tom, certo? Então, o que é um trecho modulante? É um trecho onde ocorre a modulação. É chamado de trecho modulante. Então, preste bem atenção nisso aí, né? O que é o trecho modulante? É o trecho onde ocorre uma modulação. Ok. Outra coisa que nós devemos saber. O que é um trecho unitônico? É um trecho onde não há modulação. Certo? Você começa num tom e termina no mesmo tom. Esse trecho ele pode ser curto ou pode ser longo. Digamos, pode ser, a primeira parte de uma peça musical, né? Pode ser um trecho longo ou pode ser um pequeno trecho, certo? Um compasso ou 2 compassos no máximo. Mas se não há modulação, aquele trecho ali é considerado unitônico, porque não há modulação ali, ok? Continuando, ele pode, além de ele começar e terminar no mesmo tom, esse trecho unitônico tem outra característica também. Ele pode começar em um modo e terminar em outro modo, certo? Isso é bastante utilizado em harmonia. Tá? Então, digamos, o mais usual é você começar em modo menor e terminar em modo maior. Mas também eu posso começar em modo maior e terminar em modo menor. Tá? O importante é não modular. Ah, mas não houve uma mudança aí? Houve, mas houve mudança de modo maior para modo menor. Né? Então, não necessariamente uma modulação, tá? Mas houve mudança apenas, não de tom, mas de modo, certo? Então, saiu do modo maior, né? E terminou no modo menor, certo? Muito bem. Tom principal. O que é tom principal? O tom principal é o tom onde você começa e termina a música. É o tom principal, certo? Mas os outros tons que você vai utilizar aí durante o decorrer do trecho ou durante o decorrer da música, certo? Eles são os tons acessórios. Então, o que é o tom principal? Recordando, o tom principal é o tom onde você começa e termina a música, a peça musical. E os tons acessórios são todos aqueles tons pelos quais você vai passar, né, durante o trecho musical ou durante a música. Você vai passar, mas esses são tons acessórios. O tom principal é aquele que você começa e termina a música, tá? Então, por exemplo, o tom principal seja Sol maior, né? Então a música começa em Sol maior e ela vai terminar em Sol maior. Ou o tom principal seja o Ré maior, tom principal Ré maior e termina em Ré maior. Mas você não vai tocar apenas com o tom principal. Então, por exemplo, vai ter o tom principal, aí eu posso usar uma segunda menor. Então isso aí já entra o quê? Os tons acessórios, tá? Uma segunda menor, uma subdominante, uma dominante, né? A sexta menor ou sexta maior, a sétima maior ou sétima menor, e assim por diante, né? Então, todos esses tons aí que vão aparecendo durante o transcorrer da peça musical,
são chamados aí então de tons acessórios, certo? Que eles vão todos os tons acessórios, na verdade, eles vão estar levitando em torno do tom principal. Vamos pensar aí no átomo, né? Então, o átomo tem o centro do átomo, né? E ao redor dele estão levitando quem? Os elétrons, né? Isso daí é a física explica, né? Então, os elétrons estão ali, ó, levitando em torno dele. Então, digamos que o tom principal seja o núcleo do átomo, né? Melhor dizendo, eu falei átomo, mas é o núcleo, né? E os elétrons estão ali levitando em torno do núcleo, certo? Então, digamos que esse tom principal seja o núcleo, tá? A tonalidade principal é o núcleo. E os tons acessórios são os que estão ali levitando em redor do núcleo, que é o tom principal, certo? Então, esses são chamados de tons acessórios. Então, para vocês terem bem ciência da diferença entre tom principal e tons acessórios. Continuando. Quando é necessária a mudança de clave, né? Isso numa modulação, certo? A mudança de clave se faz necessária quando o trecho modulante demora um certo tempo e também adquire um destaque, certo? E aí então já vai ser necessário mudar a armadura de clave. Digamos que esse tom fosse originalmente lá maior, aí depois houve uma modulação aí para o seu, digamos, para o seu relativo menor, né? Houve uma mudança para o seu relativo menor. Ou então houve uma mudança de um tom a mais, né? Um tom acima, de lá foi para si. E aí então isso permaneceu em si, não voltou mais para lá. Então aí há uma mudança de clave. Há uma mudança das alterações constitutivas, certo? Porque houve esse tom deixou de ser, o tom anterior deixou de existir. Então, aí o que nós chamamos que houve uma modulação definitiva, tá? Muito bem. Então, quando é que é necessária a mudança de clave? Exatamente quando se muda, né? Quando a modulação permanece por algum tempo e o novo tom ganha destaque, certo? Então, há necessidade de mudança. Na verdade, não é mudança de clave, é mudança dos acidentes que estão junto da clave lá, das alterações constitutivas, certo? Então, por exemplo, se o tom originalmente era com 3 sustenidos, aí você modulou para 5 sustenidos, aí você vai mudar essas alterações, né? Não necessariamente a clave, tá? A clave pode continuar, mesmo a clave de sol, né? Que você vai mudar são as alterações constitutivas, que são aqueles acidentes lá juntos, que estão juntos da clave, ok? Muito bem, continuando aqui. Modulação definitiva. Então, eu até já falei um pouquinho sobre ela, né? É quando a modulação assume feições de destaque, tá? Ou terminando um período da peça musical, ou terminando a própria peça musical. Então, fez a modulação no trecho modulante, foi para aquela nova modulação e permaneceu lá, certo? Então, isso é chamada de modulação definitiva. Outro conceito aqui, modulação passageira. É quando volta imediatamente ao tom principal, certo? Ou passa por outros tons e retorna ao tom principal. Então, houve uma modulação passageira. Essa modulação não foi definitiva, tá? Porque ela andou por outros tons, né? Mas ela retornou ao tom principal. Muito bem.
Agora, então, uma outra observação ainda, né? As modulações podem ser efetuadas por tons vizinhos, para tons vizinhos, ou para tons afastados, né? O que a gente entende por tons vizinhos? Você já estudou lá no Fundamental 1, tá? Você lembra? Você está no Fundamental 2, você já estudou no Fundamental 1, mas eu vou aqui recordar um pouquinho para vocês entenderem o que é tom vizinho, né? Os tons vizinhos de uma tonalidade são a sua subdominante, a sua dominante e o seu relativo menor. E também o relativo da subdominante e o relativo da dominante, tá? Então são 5 os tons vizinhos de uma escala qualquer. Vamos pegar aqui a escala de Fá maior, né? Aí vamos ver o seu primeiro tom vizinho. Qual é a primeira escala vizinha de Fá? É a sua subdominante, é o seu tom subdominante, né? Qual é a subdominante de Fá? É Si bemol, tá? Então Si bemol é o primeiro tom vizinho de Fá. Qual é o segundo vizinho de Fá? É o seu dominante. Então qual é a dominante de Fá? É Dó, que é o quinto grau. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, quinto grau, tá? Então o seu segundo tom vizinho é a escala de Dó maior, né? Ou o tom de Dó maior. E o seu terceiro vizinho é o seu relativo menor. Então aí você vai ver qual é o relativo de Fá maior. É aquele que está 3 graus abaixo ou 6 graus acima, tá? Então vindo pelo mais fácil, 3 graus abaixo, Fá, Mi, Ré, baixando, né? Fá, Mi, Ré. Então a escala, o tom relativo de Fá maior é Ré menor. Porque o tom relativo sempre é um acorde ou uma escala menor, certo? Então, o seu relativo menor, Ré menor. Aí já temos o quê? 3, né? Então, o tom da subdominante, o tom da dominante e o tom do seu relativo menor. Então, Si bemol, Dó e Ré menor. E aí vem os relativos da dominante, da subdominante e o relativo da dominante, até fazendo um total de 5. Então, qual é o relativo da subdominante? O relativo de Si bemol é Sol menor. Aí, Sol menor. E o relativo da dominante? Qual é a dominante? Qual é o relativo de Dó? Que é a dominante de Fá, né? Qual é o relativo de Dó? Lá menor, certo? Então, esses tons agregados constituem, então, nos tons vizinhos de Dó. E tons afastados são aquelas escalas que são estranhas àquela outra escala, elas não têm nenhuma afinidade. Então você pode fazer modulação também para essas escalas afastadas ou tons afastados. Também a gente viu isso no Fundamental 1. Muito bem, então vamos falar sobre a modulação feitas essas considerações, sobre esses conceitos aí. Vamos falar sobre como nós vamos proceder para fazer modulação no modo maior, tá? Primeiro, modulação para o tom da dominante, né? Então eu estou na fundamental, na tônica, estou no tom da fundamental ou no tom da tônica, mas eu vou precisar fazer uma modulação para o tom da dominante. Vamos pegar aqui a escala modelo, Dó maior. É o tom da tônica, Dó, né? Então, escala de Dó maior. Mas, em determinado trecho musical, eu vou precisar fazer uma modulação para a sua dominante. Qual é a dominante de Dó? Quem disse Sol, acertou. Então, é a escala de Sol, certo? Então, num determinado trecho, eu vou precisar fazer uma modulação para o tom da dominante. A partir dali, vai ficar no tom da dominante, né? Se eu voltar para Dó maior, então essa modulação não vai ser definitiva, vai ser passageira. Mas se eu continuar e terminar a música nesse novo tom, aí vai ser uma modulação definitiva. Muito bem, então qual é a regra para eu sair do tom da tônica ou da fundamental e para ir
para o tom, fazer uma modulação para o tom da dominante. Eu vou alterar, prestem bem atenção. Aí é a regra. Você vai fazer uma alteração ascendente no quarto grau. Ok? Qual é o quarto grau, professor? Quarto grau de Dó é só você contar. Dó, Ré, Mi, Fá. Você vai fazer uma alteração ascendente nessa nota Fá, que é o quarto grau de Dó. Mas isso é universal. Qualquer escala você vai alterar o quarto grau. Você está em Ré. Qual é o quarto grau de Ré? É Sol. Você vai fazer uma alteração ascendente na nota Sol. Aí você vai modular para o tom da dominante. Qual é a dominante de Ré? Lá. Tá? E assim sucessivamente, tá? Na verdade, a gente tem que treinar isso aí em todos os tons, né? Muito bem. Então, primeira regra. Para eu fazer uma modulação para o tom da dominante, eu vou fazer uma alteração ascendente no quarto grau. Que alteração ascendente é essa? É o sustenido, certo? Então, eu vou sustenizar ali o quarto grau, ele vai subir um semitom. Aí você faz a alteração e ela vai caminhar para o tom da dominante. Muito bem, e essa é a primeira maneira de nós modularmos, né, fazermos uma modulação para o tom da dominante. Agora, modulação para a subdominante. Como é que eu vou fazer? Né? Aí eu vou fazer uma alteração, prestem bem atenção, vou fazer uma alteração descendente no sétimo grau. Ok? Então vamos pensar, qual é o sétimo grau de Dó? É o Si natural, né? É o Si natural. Então eu vou fazer uma alteração ascendente nesse Si, vou fazer uma alteração descendente nesse Si. Então, claro que eu não vou usar sustenido, eu vou usar bemol. Então eu vou fazer uma alteração descendente no sétimo grau para poder eu fazer uma modulação para o tom da subdominante, ok? Beleza? Continuando. E a modulação para o tom relativo menor. Como é que eu vou fazer? Eu estou em Dó maior, eu quero fazer uma modulação para Lá menor, que é o relativo menor de Dó, né? Como é que eu vou fazer? Vou novamente fazer uma alteração ascendente, tá? Eu vou fazer uma alteração ascendente no quinto grau, ok? Vou fazer uma alteração ascendente no quinto grau, certo? Qual é o quinto grau de Dó? Né? É Sol. Então, esse Sol, vou fazer uma alteração ascendente, ou seja, vou usar o sustenido ali, Sol sustenido. Feita essa alteração, aí eu vou caminhar para o tom relativo, que é Lá. Sol sustenido, Lá. Aí eu já chego no tom de Lá menor, tá? Muito bem. Continuando, última forma de modular aqui no tom maior, né, no modo maior, é a modulação para o homônimo menor. Qual é o homônimo de Dó maior? É o mesmo nome, só que num outro modo. Então, Dó menor. Então, o homônimo de Dó maior é Dó menor. O homônimo de Lá maior é Lá menor. O homônimo de Si maior é Si menor. E assim por diante, tá? Então, é a própria nota mudando apenas o modo, certo? Deixando de ser modo maior, passando a ser modo menor. Muito bem, então como é que eu vou fazer para fazer uma modulação para o homônimo menor? Eu vou fazer uma alteração descendente nesses graus aqui, ó, no terceiro e no sexto graus. Eu vou fazer uma alteração descendente, certo? Então, o terceiro, digamos aqui que o terceiro grau é Mi, né? Então, eu vou alterar indo para Mi bemol. Ou o sexto grau, né? Sexto grau. I do sexto grau, não apenas ou, mas I do sexto grau. Então, eu vou fazer uma alteração descendente no terceiro grau e no sexto grau. Qual é o sexto grau de Dó? É Lá, né? Eu vou fazer uma alteração descendente, vai ficar Lá bemol. Então, eu fazendo essa alteração descendente, eu chego no tom homônimo, que vai ficar Dó menor, certo?
Então, de Dó maior, eu fui para Dó menor. Então, resumindo, esses são as quatro maneiras, melhor dizendo, né, de se modular no modo maior. Então, apenas recordando, né, modulação para o tom da dominante, eu vou fazer uma alteração ascendente no quarto grau, tá? Modulação para o tom da subdominante, eu vou fazer uma alteração descendente no sétimo grau. Depois a modulação para o relativo menor, eu vou alterar fazer uma alteração ascendente no quinto grau. E por último, a modulação para o homônimo menor, eu vou fazer uma alteração descendente no terceiro e no sexto graus, certo? Então é isso aí. Revejam o vídeo e tal, e façam o exercício. O exercício está aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, na página 23, tá? Fundamental 1. Então, façam os exercícios apenas do modo menor. Deixem o modo, aliás, desculpe, das modulações no modo maior, tá? O que eu vou exigir é só isso, porque o exercício aqui ele tem os dois modos. Você só vai fazer esse modo depois que tiver essa aula, tá bom? Então faça os exercícios todos do modo maior, tá? E coloca para mim no WhatsApp, aí no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Aí eu vou verificar. Lembra, você tem que fazer os exercícios, porque cada exercício vai valer nota. Se você deixar de fazer um exercício, se nós tivermos 4 aulas no mês, você vai ficar sem nota numa dessas aulas. Isso pode prejudicar você, tá bom? Então faça o exercício. Eles são fáceis, não são difíceis. Basta você prestar atenção na aula, ok? É isso aí, gente. Até a próxima aula e sucesso aí, bom? Nos vemos na próxima aula.